A presidência do Brasil parece uma coisa de poder absoluto, né? Mas como é que a coisa funciona na prática? Neste material, a gente vai abrir o verdadeiro manual de instruções do Poder Executivo aqui no país. Alguém já parou para pensar no que realmente é preciso para governar um país do tamanho e da complexidade do Brasil? A resposta, olha, é bem mais intrincada do que parece. Pois é, no Brasil, a história toda já começa com uma baita responsabilidade. Quem ocupa a presidência precisa, na prática, dar conta de duas funções ao mesmo tempo. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa primeira parte. Uma pessoa, dois cargos. O sistema de governo que o Brasil escolheu, o presidencialismo, é o que define tudo isso. E aqui está o pulo do gato: a concentração de poder. No nosso presidencialismo, como a gente vê aí, uma única pessoa acumula os papéis de chefe de Estado e chefe de governo. É bem diferente do parlamentarismo, como lá no Reino Unido, onde essas funções são divididas entre pessoas diferentes. Essa concentração toda coloca a figura do presidente no centro de tudo. Então, é como se o presidente brasileiro tivesse que usar dois chapéus diferentes. Com o chapéu de chefe de Estado, ele é a cara do Brasil no exterior, a representação simbólica do país. Já com o chapéu de chefe de governo, ele é o gestor, quem toca a administração e as políticas públicas no dia a dia. É o simbólico e o executivo na mesma pessoa. Mas beleza, e como é que alguém chega nessa posição com tanto poder? Vamos ver agora qual é o caminho das pedras para se tornar presidente. Bom, para começar, a Constituição põe umas regrinhas bem claras na mesa. Para se candidatar, a pessoa tem que ser brasileira nata, ter no mínimo 35 anos de idade, estar com todos os direitos políticos em dia e, um ponto fundamental, ser filiado a um partido político. Sem cumprir essa lista, a corrida nem começa. O nosso sistema eleitoral é o que a gente chama de majoritário, e ele foi pensado para garantir que quem vença tenha um apoio bem expressivo. No primeiro turno, para ganhar de cara, é preciso ter a maioria absoluta, ou seja, mais de 50% dos votos válidos, tirando os brancos e nulos. Se ninguém chega lá, os dois mais votados vão para um segundo turno, e aí quem tiver mais votos, leva. Ok, eleição vencida. E agora? O que o presidente pode de fato fazer com a caneta na mão? Chegou a hora de a gente detalhar a caixa de ferramentas oficial do cargo, os poderes presidenciais. Vamos começar pelo mais óbvio, né? Que é tocar o dia a dia do governo. O presidente funciona como o grande administrador da máquina pública federal, o responsável por fazer o país andar. E essa tarefa se desdobra em um monte de coisa bem concreta, olha só. É o presidente quem nomeia e demite os ministros, quem comanda toda a administração federal e quem pode baixar decretos para fazer as leis serem cumpridas direitinho. Ele também pode extinguir cargos públicos federais que não estão ocupados e até conceder indultos, que é o perdão da pena. Mas calma, não é só administrar. O poder da caneta presidencial vai muito além e entra na criação das leis. Para se ter uma ideia, o presidente pode propor novas leis do zero, inclusive as leis do orçamento. Depois que o Congresso aprova um projeto, é ele quem decide se sanciona a lei ou se veta, seja o texto inteiro ou só uma parte. E claro, tem a famosa e poderosa medida provisória, que já sai com força de lei. Bom, com tanto poder assim na mão de uma pessoa só, é claro que precisa ter um jeito de cobrar a responsabilidade, né? Então vamos ver agora como o sistema de freios e contrapesos funciona na prática. O principal mecanismo para isso é o processo por crime de responsabilidade. E aqui tem um detalhe super importante que muita gente confunde. Isso não é um crime comum, tipo roubo ou algo assim. É uma infração de natureza político-administrativa. Basicamente, são atos que atentam contra a Constituição, como atacar o funcionamento dos outros poderes ou a segurança do país. E olha, o caminho para um impeachment acontecer não é nada simples. Primeiro, a Câmara dos Deputados tem que aceitar a denúncia, e para isso precisa do voto de 2/3 dos deputados. Se passar, o processo vai para o Senado, que vira um tribunal com o julgamento comandado pelo presidente do STF. E para a condenação sair, são necessários os votos de novo, 2/3 dos senadores. E tem mais um detalhe interessante nessa história toda. Assim que o Senado abre processo, o presidente é afastado do cargo por no máximo 180 dias. Se o julgamento passar desse tempo, ele ou ela volta para suas funções, mesmo que o processo ainda esteja rolando. Tá, mas e se o Senado condena? A penalidade é bem mais pesada do que só perder o cargo. A primeira consequência, claro, é a perda do mandato na hora. Mas não para por aí.
A pessoa condenada também fica inelegível e proibida de exercer qualquer função pública por um período bem longo, de 8 anos. É uma punição que deixa marcas na vida política. E para a gente fechar, o que acontece se o presidente não pode mais governar, seja por impeachment, por renúncia ou até por um problema de saúde? Quem é o próximo da fila? A Constituição desenha uma linha de sucessão bem clara para não ter dúvida. O primeiro, obviamente, é o vice-presidente. Se por algum motivo ele também não puder, a cadeira passa para o presidente da Câmara dos Deputados, depois para o presidente do Senado e, em último caso, para o presidente do Supremo Tribunal Federal. E tem uma regra especial para uma situação bem específica, a dupla vacância, que é quando o presidente e o vice saem. Se isso acontece nos 2 primeiros anos do mandato, tem que chamar nova eleição direta em 90 dias e o povo vai votar de novo. Agora, se a dupla vacância rola nos 2 últimos anos, aí a eleição é indireta. O próprio Congresso Nacional escolhe quem vai completar o mandato. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Será que um sistema com um presidente tão poderoso, mas ao mesmo tempo com mecanismos de controle tão fortes, é o modelo ideal para uma república nos dias de hoje? A resposta para essa pergunta, de certa forma, acaba moldando o futuro do país a cada novo governo.